nós temos uma responsabilidade social muito grande. Qualquer empresário tem, mas quando a gente pensa na cadeia da saúde, essa responsabilidade ela é dobrada. Primeiro porque somos geradores de empregos, somos geradores de riqueza, somos geradores de impostos, pagadores de impostos, né? E quando a gente pensa na cadeia da saúde, essa responsabilidade ela é muito maior. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Nesta edição, nós teremos aqui o prazer de contar com o Marcos Lindgren. Marcos, que vários de vocês conhecem pelas suas passagens pelo nosso setor, lá atrás na Labtest, durante muito tempo, e depois como conselheiro, consultor para várias empresas que têm aí uma marca de sucesso grande para exatamente trazer à população cada vez produtos mais acessíveis, com mais tecnologia, de forma diferenciada. Ele também é professor, palestrante e tem conduzido um programa de educação voltado para conselheiros e principalmente, agora, recentemente, para a formação de sucessores. Na verdade, entra tanto na questão da governança e sucessão para empresas e que estejam exatamente nessa fase de mudança aí da gestão. É fundamental acompanhar, participar, inclusive do curso, que muito em breve estará sendo lançado e tenho certeza que vai ser útil para todos nós. Tá bom? Muito obrigado e fiquem agora com Elias Awad convidando e entrevistando nosso amigo Marcos Lindgren. Obrigado. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo, que já fez uma prévia aqui do nosso convidado. Com muita honra, recebemos o Marcos Lindgren, sócio-diretor da Moore Brasil. Ele tem mestrado em Administração de Empresas, Estratégia e Inovação, MBA Management pela Fundação do Cabral, da qual é um professor convidado, e também formação executiva em instituições como Harvard Business School, e certificação pelo IBGC para conselheiros de administração. Executivo, conselheiro, escritor e consultor com mais de 25 anos de experiência e forte atuação no setor de diagnóstico laboratorial e saúde. Marcos, seja muito bem-vindo, uma honra aqui. Adorei a nossa prévia de conversa aqui. Vamos, com certeza, nos aprofundar bastante na tua experiência. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Elias. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, falando para esse público que eu admiro tanto, né? O Carlos Eduardo é um grande amigo de longa data e eu tenho um carinho todo especial pelo setor e pela empresa que me apresentou o setor, que foi a Labtest, onde eu conheci o setor da saúde, mais especificamente da medicina laboratorial, do diagnóstico laboratorial, mas também aonde eu tive a minha primeira atuação dentro de uma empresa de controle familiar, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. Com certeza, vamos falar bastante sobre isso, que é um tema muito importante e relevante, sem dúvida alguma, né? Eu até lancei um livro, né, sobre sucessão, e uma hora vai chegar, né? Pode ser mais tarde, mais cedo, mas uma hora realmente chega. Marcos, antes da gente se aprofundar até, né, pelo que eu amo fazer, a gente gosta de conhecer um pouquinho da biografia dos nossos convidados. Eu conto um pouquinho da tua história de vida. Sou mineiro de São João del Rei, nasci dentro de uma indústria têxtil centenária, cresci nesse mundo de indústria têxtil, me formei inicialmente em química têxtil, fui para a Suíça estagiar numa empresa bicentenária, quase tricentenária, chamada Ciba-Geigy, que depois acabou se dividindo em outras empresas, né? E mais especificamente na área da saúde, a Ciba-Geigy é a progenitora da Novartis, né? Fiz estágio lá na Suíça, voltei, vim trabalhar na Ciba aqui no Brasil e depois de alguns anos acabei migrando para uma outra corporação, agora naquela época uma corporação líder, né, que era a Xerox, que virou referência na área de fotocópias e tudo mais, né? Fiquei nessa corporação durante 3 anos e aí, nesse meio tempo, eu me formei em administração de empresas, fiz Fundação Dom Cabral em 2020 e nessa experiência da fundação é que eu fiz a minha transição para o mercado do diagnóstico.
Eu tive 2 colegas na fundação, a Paula Basques e o Burkhard Roland Galber. A Paula, filha do Dr. Zé Carlos Basques, um dos fundadores da LabTest. A Paula estava encabeçando o processo de profissionalização da empresa, né, do processo sucessório, implementação de governança, e eu fui convidado por ela para compor o time ali dos primeiros executivos de fora da família. Foi fantástica a experiência, né? Poder trabalhar com o Dr. Zé Carlos Basques, que é uma referência no setor. E nessa época é que eu conheci a CBDL, né? Obviamente, eu representando a LabTest, comecei a frequentar a CBDL, conheci o Carlos Eduardo. E aqui uma passagem interessante da minha história com a história da CBDL. O atual presidente da CBDL, o Fúvio Fá, eu que o contratei, ele recém-formado. Olha, E eu contratei para trabalhar na LabTest e nós formamos um time que foi muito bacana naquela época, foi uma experiência muito gratificante. E aí, em 2007, eu terminei um ciclo que eu tinha iniciado naquela empresa e saí para começar a carreira de consultoria. Eu montei uma empresa chamada Novo Ciclo Empresarial, que eu conduzi durante 10 anos, até que em 2017, a Moore, naquela época se chamava Moore Stephens, ela me incorporou a Novo Ciclo e eu passei a ser um dos sócios aqui no Brasil. Estou nessa posição desde 2017, então. Fico aqui baseado em BH, mas eu brinco que eu pago IPTU e BH, mas na verdade eu moro no aeroporto, no hotel, porque os nossos clientes estão no Brasil inteiro. Com certeza, não tem razão. Muito bom, olha, realmente, primeiro já deu para perceber o teu faro, vamos assim dizer, para talentos, né? Que o Fúvio Fá, que é o nosso presidente, né, do Conselho de Administração, sem dúvida alguma, é um grande executivo. Agora, é importante também trazer dentro disso, Marcos, esse teu olhar sobre as empresas nacionais, né? Porque, sem dúvida alguma, a gente está acompanhando, né? Uma grande mutação, profissionalização, né? Em especial em nível de sucessão. Hoje, o empresário brasileiro está maduro para esse tema? Nós estamos vivendo exatamente esse momento do amadurecimento. Tá? A estatística ela é recheada, né, de empresas que têm uma mortalidade muito grande ali nos primeiros 2, 3, 5 anos, por uma série de riscos inerentes à pouca idade da empresa, né, o próprio risco do modelo de negócio, o risco da proposta de valor que está sendo levado ao mercado. Mas as empresas que conseguem passar por esse primeiro ciclo de mortandade estatística, elas tendem a conseguir seguir um ciclo que tem um outro pico de mortandade, que é quando vai chegando ali em torno dos 30 anos, que tem uma relação muito próxima com esse processo sucessório geracional, que é o período em que os fundadores ainda estão à frente dos negócios. Esses fundadores começam a chegar aí próximo dos seus 65, 70 anos de vida, a empresa está com seus 30, 25, 30, 35 anos. Essa guinada da primeira para a segunda geração é um fator que também acaba levando a esse índice relativamente alto de mortandade. As empresas que conseguem passar por esse primeiro ciclo de sucessão, elas tendem a ser mais longevas, né? Então, o que a gente começa a ver hoje no Brasil, felizmente, é que a gente começa a ter uma massa de empresas nessa fase de 25, 20, 30 anos e que começam a se atentar para a necessidade desse processo de sucessão. E aqui tem uma contribuição muito forte no Brasil de 2 grandes instituições, né? A Fundação Dom Cabral e o IBGC, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu tenho a felicidade de ser membro do corpo de professores da Fundação Dom Cabral e fui aluno do IBGC, né? Você narrou logo no início da nossa conversa. Felizmente, essas 2 instituições vêm fazendo um trabalho muito bonito de conscientização, de preparação, de executivos, de empresários, de filhos de empresários, para que fiquem atentos a essa necessidade de preparação das empresas para que elas sejam perenes, independente de quem estiver à frente dela.
né? Independentemente da presença dos fundadores. Então, essa é uma informação que é muito gratificante, né? As estatísticas ainda mostram uma grande mortandade, mas, por outro lado, a gente começa a ver os empresários e seus filhos se preparando para que a sucessão seja muito bem feita, para que a governança tenha maturidade suficiente para poder passar com suavidade por esse processo. Perfeito. Algumas empresas, inclusive, Marcos, que eu biografei, com as quais eu me relaciono ou palestro, eu percebo que, inclusive, já há um trabalho com os netos também, né? Já trabalhando a terceira geração. Exato. Essa preparação, né? A literatura que fundamenta toda essa parte de amadurecimento de governança e gestão, de profissionalização e tal, ela se baseia numa tríade, né? A gente chama ali dos 3 círculos, né, intercruzados, né, que é o círculo da família, o círculo da sociedade e o círculo do negócio, da empresa em si, que precisam ser tratados de uma forma diferente, né? O que precisa ser feito na família é diferente do que precisa ser feito na sociedade e do que precisa ser feito no âmbito empresarial. O exemplo que você trouxe da preparação dos netos, né, é uma prática muito importante nesse âmbito familiar. Essa conscientização e essa preparação dos membros das famílias controladoras, primeiro para que eles saibam que um dia serão herdeiros de uma sociedade. E, nesse sentido, eles cumprirão um papel no futuro de acionistas, né? Ou de sócios, no caso de uma sociedade limitada. E que alguns membros da família serão executivos das empresas controladas pelas famílias. E poucos ascenderão a uma posição estratégica de um C-level ou de um conselho. Então, essa preparação ela é fundamental, né? E aí, quanto antes os fundadores ou os patriarcas, as matriarcas, começarem a preparar os seus herdeiros no sentido de entender que o negócio é uma ambiência, né? É um círculo ali que precisa ter uma independência, ter uma autonomia, ter uma identidade, mas que a família precisa estar muito bem preparada para ajudar a sociedade e o negócio continuarem saudáveis ao longo do tempo. Essa preparação é fundamental, né? Ser acionista, eu sempre falo isso, ser acionista demanda muita preparação, que é uma preparação completamente diferente de um executivo. Entendo. Né? E aí eu já, de cara, toda vez que a gente começa um trabalho com os nossos clientes, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: olha, se vocês têm que fazer uma distinção muito grande entre o que é ser herdeiro, né, que isso todos membros da família herdarão aquele patrimônio, mas a sucessão de gestão não obrigatoriamente precisa acontecer no âmbito da família. Se nós tivermos membros nas famílias competentes o suficiente para conduzir o negócio, isso é ótimo. Mas se não tiver membros da família com competência suficiente, é melhor que eles fiquem como acionistas, recebendo distribuição de dividendos, recebendo uma mesada, e deixem os executivos tomando conta do negócio. Mas mesmo para ocupar esse papel de acionista, precisa muita preparação. Entendo. E aí eu concordo plenamente com o que você falou, né? Assim, preparar netos, preparar primeira, segunda, terceira geração, quarta geração, isso é fundamental. E quanto antes começar, melhor. Sem dúvida, esse brilhante modelo que você trouxe se encaixa bem com um dos meus biografados, que é do Grupo Gazin, né? Onde 5 irmãos, vários filhos e sobrinhos, nenhum preparado, né? Então foi montado, né, um conselho de acionistas, né, justamente já com 2 sucessões fora da família, com gestões brilhantes aí realmente. E hoje o Gazin é uma das principais empresas, se não acredito, a mais sólida do varejo brasileiro. Outro modelo de biografado meu que é brilhante é a Fisk,
né? Mr. Fix não tinha filhos, né? Não tinha sucessores diretos, transformou numa fundação, foi para uma espécie de conselho, e o sucessor já ficou definido o sucessor do sucessor e o sucessor do sucessor do sucessor. Ou seja, 4 gerações praticamente trabalhando simultaneamente. Isso é um olhar bem futurista, né, Marcos? E quanto antes, né, as famílias controladoras entenderem essa tríade, né, do círculo da família, o círculo da sociedade e o círculo do negócio, e que eles precisam estar muito harmonizados entre si, mas aquilo que se aplica na família é diferente daquilo que é necessário ser aplicado na sociedade e aquilo que está ligado à gestão do negócio, né? Mas eles têm que estar muito bem concatenados, amarrados e harmonizados, né? Uma coisa que é muito natural nas empresas, ainda na primeira geração, é que esses 3 ciclos eles não são intercruzados. Eles são, na verdade, concêntricos, né? Então, um está em cima do outro, porque o fundador é o sócio e ele, seus irmãos, seus primos, acabam sendo os familiares, os sócios e os executivos. Então, o grande desafio desse primeiro ciclo sucessório, né, da primeira para a segunda geração, é a gente começar a segregar esses círculos, colocando cada um no seu lugar, né, e profissionalizando os 3 círculos, mas sempre lembrando que eles se intercruzam e tem uma zona de sobreposição que fica bem no meio ali dos 3 círculos, né? A estruturação disso demanda uma questão que isso é uma fala muito nossa aqui da Moore. De maneira geral, as boas empresas de consultoria, as boas instituições também de business school, né, as grandes escolas de negócio, acabam dando muita ênfase na preparação do sucessor. Ao longo da nossa jornada, a gente foi percebendo que, na verdade, o ponto principal para o sucesso desse movimento todo é a preparação do sucedido, e não apenas do sucessor. Olha. Porque o sucedido é quem precisa entender que esse movimento ele é obrigatório para a perenidade do negócio. E você mudar a cabeça, mudar essa chave na cabeça dos fundadores, não é algo fácil. Então, o que eu sempre prego, né, para os nossos clientes, o que eu sempre preconizo nos nossos contratos dos nossos clientes, e nas minhas aulas e tudo, é que a gente precisa preparar o sucedido para que ele prepare a família, a sociedade e o negócio para que daí emerja o sucessor ou os sucessores, que podem ser membros da família, o que é ótimo, ou não, tá certo? O sucessor na gestão talvez não seja alguém da família. A sucessão patrimonial que acontece no âmbito da família e da sociedade, essa vai acontecer naturalmente no âmbito da família. Na sociedade, o que pode acontecer quando esse processo não tem êxito é que a sociedade acaba passando para a mão de terceiros. A gente já vivenciou isso em alguns clientes, né? Em que os membros da família chegaram à conclusão seguinte: nós não seremos capazes, competentes, de conduzir esse negócio no futuro, então é melhor a gente vender. Isso é uma saída lúcida quando a própria família chega, os herdeiros chegam à conclusão seguinte: nós não seremos capazes de fazer isso, né? É melhor para a saúde da empresa, do negócio, que a sociedade passe para a mão de outros grupos. Entre os meus gravados aconteceu com a Universidade Estácio de Sá. É só para Exato. Com a Estácio de Sá. Aconteceu aqui com um cliente nosso aqui no interior de Minas, é uma empresa chamada Farmax. É o que eu vou falar aqui, é público, né? Não estou contando nada que não seja público. Que os membros da segunda geração
tinham outros negócios, tinham outros interesses, entenderam que, olha, gente, é melhor nós, os primos aqui, chegar a uma conclusão que é melhor a gente preparar a empresa para ela ficar muito saudável e a gente vender para um grupo de investidores. E assim fizeram a transição muito tranquila, né? Com a própria primeira geração aquecendo e concordando com a transação. Óbvio que tem aquele vínculo emocional, né? O fundador trata a empresa fundada por ele como um filho, né? Como parte do corpo dele, né? Então, para a primeira geração é sempre mais difícil. Mas eles entenderam concordaram com a segunda geração. Vai ser melhor para todo mundo a gente vender. E aí a família se capitaliza e mantemos a harmonia entre os primos, entre os troncos familiares e tudo, né? A própria Labtest, né, ela passou por esse processo. A Labtest foi vendida 2, 3 anos atrás por um grupo de Singapura. Eles entenderam, ali, os membros da segunda geração, que era o melhor caminho. E a Labtest continua aí saudável, crescendo, tudo. É um desfecho que me parece muito consciente em algumas circunstâncias como essa. Por outro lado, nós temos clientes, por exemplo, aqui tem em Minas Gerais uma indústria têxtil chamada Cedro Cachoeira, né? O nome atual é Cedro Têxtil, que é a empresa há mais tempo listada na Bolsa de Valores do Brasil. Mas ela continua ainda no controle, o bloco controlador está na mão das famílias fundadoras, que são as famílias Mascarenhas, as famílias de Lis. Eles já estão, se não me engano, na 7ª geração. E tiveram a gestão na mão da família durante dos 150 anos, 154 anos, me parece. Eles tiveram 140 anos na mão de membros da família. Aí eles tiveram um período dos 10, 12 anos, cujo CEO era um executivo de mercado, né, o Marco Antônio Branquinho, muito competente, e agora o Marco Antônio fez uma transição de carreira, foi para uma outra empresa e voltou a posição de CEO para um membro da família Mascarenhas, que é o Fábio Mascarenhas, né? Então, assim, tem modelos dos mais diversos que dão certo, né? Exatamente. O certo é aquele que realmente mostra a efetividade, né? Agora, deixa eu chamar o Carlos Gouveia mais uma vez para o nosso bate-papo. Olá! O setor de diagnóstico no Brasil vive um momento decisivo. Nossas empresas, laboratórios, distribuidores e indústrias da cadeia cresceram e se profissionalizaram e hoje enfrentam desafios que vão muito além da operação. Sucessão, perenidade, estruturação societária, preparação de novas lideranças e tomada de decisão sob complexidade crescente. Por muito tempo, governança e sucessão foram tratados como temas restritos a grandes corporações ou conselhos formais. Isso mudou. Hoje, esses sistemas são urgentes para qualquer empresa familiar, para qualquer distribuidor em crescimento, para qualquer laboratório que precise estruturar sua próxima década. Eles impactam diretamente o valor do negócio, a capacidade de atrair sócios e também a transição entre gerações, além da segurança das decisões estratégicas. Foi pensando nisso que a CBDL, junto com a Moore, construiu Governança Além do Conselho. Não é um curso genérico de gestão, é uma formação desenhada especificamente para a realidade da cadeia de diagnóstico brasileira, para empresários, sócios, sucessores, conselheiros e lideranças que queiram estruturar crescimento, sucessão e tomada de decisão com mais clareza e mais segurança. Como presidente executivo da CBDL, posso afirmar, essa iniciativa faz parte de uma agenda estratégica do setor. Acreditamos que profissionalizar a gestão, preparar sucessores e fortalecer a governança das nossas empresas é o que vai garantir a perenidade do diagnóstico brasileiro e o próximo ciclo de crescimento da nossa cadeia. Se você é sócio, sucessor ou líder de uma empresa da cadeia de diagnóstico e sente que sua organização precisa estar mais bem preparada para os próximos anos, este curso foi feito para você. Conheça a proposta, fale com o nosso time e entenda se faz sentido para o seu momento. As vagas são limitadas e a turma começa em breve. Estamos juntos nessa construção. Bom, eu avisei, né, que a conversa com o Marcos seria extremamente enriquecedora. Está dando para perceber, né, a profundidade do conhecimento dele, da atuação dele
dentro do mercado de empresas, em especial familiares, e a CBDL, em parceria com a Amur Brasil, anuncia um programa de capacitação em governança corporativa, muito além de conselho, sucessão e gestão no contexto de diagnóstico laboratorial, que terá vários módulos, justamente comandados pelo Marcos Lindgren. Marcos, queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre o programa desse curso, né, o objetivo dele em especial. Primeiro eu quero reforçar o meu agradecimento ao Carlos Eduardo, ao Fulvio, a toda a CBDL, pelo convite para a gente poder estruturar esse curso para as empresas, né, e, obviamente, para os fundadores e sócios dessas empresas, que compõem uma cadeia de valor importantíssima em qualquer país, e no Brasil não seria diferente, que é a cadeia da saúde, né, e com esse nicho do diagnóstico laboratorial. A cadeia do diagnóstico laboratorial, desde o fornecimento de insumos, né, de equipamentos, de reagentes, seja lá o que for, passando pelos distribuidores, chegando nos laboratórios e tal, ela é muito recheada, muito fundamentada nessa lógica de empresas de capital familiar. E muitas dessas empresas estão exatamente nesse contexto que nós descrevemos aí na primeira parte da nossa conversa. E uma preocupação muito legítima da CBDL é que a cadeia de valor do diagnóstico não sofra, né, por conta desses processos sucessórios das empresas que são elos dessa cadeia. E aí, numa conversa que nós tivemos no início do ano, né, no ano passado a gente fez esse mesmo curso para um outro grupo de empresários aqui no sul de Minas, né? Isso foi puxado por uma escola de negócios lá de Varginha, e então nós fizemos uma primeira versão desse curso para esses empresários. E aí, conversando com o Carlos Eduardo e com o Fulvio, a gente chegou na conclusão, cara, a gente podia fazer algo direcionado para esse público nosso da CBDL, né? E não só da CBDL, mas também das outras entidades parceiras, né? SBPC, SBAC e várias outras que estão ligadas a esse setor. E aí a gente desenhou um curso, diferentemente dos cursos que a Fundação Dom Cabral, que o IBGC oferecem, que são cursos para preparação de conselheiros, né? O curso que a gente desenhou para esse público é muito mais voltado para essa preparação das empresas e das famílias empresárias nessa preparação para essa sucessão, para essa transição. Então, é muito mais um olhar executivo, de implementação, né? E não apenas da preparação dos conselheiros. Tá? E aí o título do curso, né, que já de certa forma, indica aí o que a gente está falando, que é governança muito além do conselho. Porque toda vez que a gente fala de governança, a primeira imagem que vem à cabeça é preciso montar um conselho de administração ou um conselho consultivo. E a nossa experiência mostra que você montar um conselho de administração sem você fazer uma estruturação das práticas, dos ritos, dos controles, dos artefatos que envolvem governança, que é um guarda-chuva bem mais amplo do que apenas o conselho, se isso não for feito de uma forma orquestrada, o conselho ele fica sem efetividade, né? E aí acaba levando a uma frustração dos membros da família. A gente montou o conselho, mas a coisa não está funcionando e tal. Então, o escopo do curso foi montado em 5 módulos, exatamente para que a gente vá falando do que é governança, desde os conceitos mais básicos, fundamentais, depois falando da preparação de todos esses ritos, essas ferramentas, esses controles. Então, a gente fala de auditoria externa e auditoria interna, a gente fala de planejamento estratégico e da execução do plano estratégico. A gente fala muito sobre processos decisórios internos e quem é responsável por o quê dentro desse fluxo de processo decisório. Falamos de níveis de alçada e tudo mais. Entramos muito
nas práticas de controladoria, como é que a gente vai controlar as nossas informações, os nossos indicadores estratégicos e como que eles se correlacionam com os resultados financeiros, com demonstrações financeiras, com auditoria, né? E como que isso precisa ser embalado para poder subsidiar o processo decisório no âmbito de conselho. Falamos muito também do papel dos executivos, sejam eles membros da família ou não. Falamos dessa preparação da família, preparação da sociedade. Tem um campo ali que a gente fala um pouquinho sobre a necessidade de liquidez nas pessoas físicas dos familiares versus a capacidade de geração de liquidez no negócio, que é algo que precisa estar muito bem harmonizado, né? Lembrando que todo o processo sucessório, de maneira geral, ele leva a uma pulverização do controle de capital. Fazendo uma conta básica aqui. Se você tem 3 famílias que são as controladoras, 3 sócios se juntaram há 30 anos atrás, 1/3 para cada um. Esses sócios depois se casaram, cada um teve 3 filhos. Na sucessão desses 3 sócios, a gente já tem uma exponencialização da dispersão do capital. Nós tínhamos 3 sócios, cada um com 33%, e agora nós temos 9 sócios, cada um com 11%. Né? Isso muda tudo. Muda o processo decisório, isso muda a demanda por liquidez. E lembrando, né, a grande maioria dos negócios de capital familiar, os fundadores vieram de origens, de maneira geral, né? Isso não é uma regra incontestável, mas de maneira geral são pessoas que vieram de origem mais humilde. Perfeito. Já a segunda geração já cresceu num ambiente muito mais sofisticado, mais requintado, tiveram acesso a um conforto que a primeira geração não teve. Quando há essa pulverização de 3 para 9, as famílias que vão depender da geração de caixa daquele negócio, se isso não for muito bem administrado, as famílias começam a sangrar o negócio. Essa é uma outra causa mortes muito comum. Então, a gente fala sobre isso também, sobre esse equilíbrio, sobre essa necessidade de fazer um planejamento dentro das famílias, né? Aí entram também elementos como teve um primo que virou diretor e o outro foi presidente, mas tem 5 primos que não estavam tão preparados e não ascenderam essas posições. Pô, mas eu sou acionista, e aí eu tenho que ter... Aí o meu primo, que é CEO, está andando numa Mercedes-Benz 0 quilômetro, custa R$1 milhão, e o outro primo que não está andando num Corolla. É um bom carro, mas não é uma BMW, não é uma Mercedes-Benz de R$1 milhão. Coisas como essas causam muito ruído, muito tumulto dentro dessa relação de empresa de capital familiar. Então, a gente trata muito desses temas e sempre muito baseado em fatos reais. A gente criou até um jargão aqui interno. Nós criamos os business causes. Não é business case, são business causes. É obviamente uma brincadeira. O que a gente faz? A gente pega casos reais e a gente cria uma anedota em cima disso, né? Vira um caos mineiro, né? Usando mineireza aqui. E a gente usa esses business causes muito para poder ilustrar. Olha, acontece isso, toma cuidado, porque, né, pode ser que na sua família isso não aconteceu, mas pode acontecer. E, invariavelmente, quando a gente usa os business causes, as pessoas começam assim, nossa, rapaz, eu já vi isso acontecendo lá em casa. Não tenha dúvida. É aquela velha história do Atílio Fontana, né, que dizia que a Sadia era uma fábrica de linguiça e salsicha e que nunca se esquecessem disso, né? Quando se esqueceram, né, infelizmente, né, ela perdeu o mercado, perdeu o valor e tudo mais. Outro expertise seu é essa atuação em ambidestria organizacional. Para quem não está familiarizado com isso, explica para a gente, né, o que é esse tema e como se trabalhar isso. Ambidestria organizacional não é um termo novo, não é um conceito novo, mas que vem ganhando muita projeção nos últimos anos.
Eu sou um dos professores que compõe o time dessa disciplina na Fundação Dom Cabral, né? A ambidestria, a gente até importou isso da própria biologia, né? A ambidestria é a capacidade do indivíduo ter destreza igualmente dos dois lados do corpo, né? Então, ele consegue escrever com a mão direita, com a mão esquerda, ele consegue jogar futebol e chutar com as duas pernas. E isso tem a ver com a própria conformação cerebral, né? Os dois hemisférios do cérebro, um lado tende a ser mais racional, mais procedimental, né? De raciocínio analítico e tomada de decisão muito estruturada, baseada em fatos e dados. E o outro hemisfério é o hemisfério mais da criatividade, das emoções, da intuição e tudo mais. De maneira geral, os seres humanos tendem a ter um hemisfério mais proeminente do que o outro. E a mesma coisa acontece com as empresas, né? Então, tem empresas que são muito criativas, muito inovadoras, inventivas, o que é muito bom, e a gente vê isso muito nas startups, né? E nas empresas que estão sendo fundadas aí pelas famílias nos seus primeiros ciclos de vida. Isso é muito importante nessa parte da inovação, da criatividade e tudo mais, da adaptabilidade, mas para a escalabilidade e o crescimento das empresas, é fundamental que haja essa questão mais processual, procedimental, mais analítica, mais estruturada, que tende a conflitar, como modelo mental dentro das empresas, isso tende a criar um conflito, né? Assim, a empresa muito inovadora não quer ter processos muito bem estruturados. E as empresas muito estruturadas, que buscam muita eficiência operacional, tendem a rechaçar essa parte mais da criatividade, da tentativa e erro, da inovação disruptiva e tudo mais. Por quê? Porque isso quebra a eficiência operacional num primeiro momento. Então, a gente sintetiza esses dois hemisférios nos modelos mentais em eficiência operacional e inovação. E o que a gente sempre preconiza dentro dessa disciplina da ambidestria organizacional é que precisa haver um equilíbrio entre esses dois hemisférios, entre eficiência operacional e a inovação, tá certo? Para poder a gente ter os bons resultados no curto prazo, que são oriundos da eficiência operacional. A eficiência operacional é a que garante EBITDA e geração de caixa no curto prazo. E esse EBITDA e geração de caixa do curto prazo são fundamentais para poder garantir investimentos na inovação que vão nos garantir o longo prazo. Então, a lógica da ambidestria organizacional conversa muito com todo o tema de sucessão, de governança, para pensando na longevidade das empresas, porque a gente tem uma combinação de eficiência operacional, gerando caixa, gerando EBITDA no curto prazo, ao mesmo tempo em que nós estamos olhando para o futuro, pensando nas mudanças do ambiente externo e interno, pensando em estratégias que garantirão a nossa competitividade no longo prazo, e essas duas mentalidades convivendo lado a lado de uma forma muito simbiótica e muito produtiva. E, mais uma vez, isso está ligado à cultura, né? Sem dúvida. Muito bom. Parabéns, viu? Olha, Marcos, adorei o nosso papo. Vamos considerar ele capítulo 1, né? Dessa sua história, porque realmente a gente vai querer voltar a ouvir você novamente. Então, deixo aqui meu abraço e que você nos deixasse uma mensagem final. Bom, primeiro, o prazer e o agradecimento é todo meu, né? Poder estar aqui com vocês, te conhecer pessoalmente, né? E a mensagem que eu deixo para todos os empresários que estão ligados a essa cadeia do diagnóstico laboratorial é que nós temos uma responsabilidade social muito grande. Qualquer empresário tem, mas quando a gente pensa na cadeia da saúde, essa responsabilidade ela é dobrada. Primeiro porque somos geradores de empregos, somos geradores de riqueza, somos geradores de impostos, pagadores de impostos, né? E quando a gente pensa na cadeia da saúde, essa responsabilidade ainda é muito maior, porque
algumas coisas que a população demanda e é obrigação do Estado e nossa, dos empresários, que a gente conseguir fazer com que os indivíduos, os cidadãos, sejam muito saudáveis, né? Que a gente consiga, porque somente cidadãos saudáveis poderão gerar riqueza para a nossa nação. Então, fica aqui o convite a todos que militam na cadeia da saúde, em especial do diagnóstico laboratorial, né, que engajem nesse movimento nosso de preparar empresas para a longevidade, para empresas que sejam muito saudáveis, e a gente continue com essa pujança econômica do nosso setor. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, então, ao Marcos Lindgren, ele que é sócio-diretor da Amor Brasil, em nome de Carlos Eduardo Gouveia, do Fulvio Farco, presidente, respectivamente, executivo do Conselho da CBDL. Agradecemos a produção do Maurício Santini e a edição do Marcelo Figueira. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Sucesso a todos.